Um ponto muito importante dentro de processos é o como você controla ele. Qual é o grande problema que a maioria dos negócios tem quando começa a implementar processos? É não ter controle. Ou quando quer começar a implementar processos, é não ter controle. Você não saber exatamente o que está acontecendo e como está acontecendo. Então, o primeiro passo de criar os processos, na minha visão, é você ter uma ferramenta para acompanhar o que está acontecendo. Antes de fazer POPs, né, que seriam os procedimentos operacionais padrão, antes de você escrever de fato o processo, na minha visão é ter uma ferramenta de controle. E aí, por que disso? Né? Por que isso é tão importante? Quando a gente começa a pensar, né, no trabalho do empreendedor, né, do dono do negócio, a gente percebe que existem vários pontos que atrapalham o desenvolvimento do negócio. O primeiro é a sobrecarga de atividades operacionais, ou seja, você tem muita coisa operacional para fazer, e aí você não para pensar no negócio, você não para criar estratégia, você não para definir para onde o negócio vai, como ele vai. Você não para definir isso. Você não tem tempo. Então esse é o primeiro problema. O segundo, você não descansa, você está sempre trabalhando muito, você não tem tempo para a família, você está extremamente sobrecarregado. E o terceiro é a baixa lucratividade. E aí por que acontece baixa lucratividade? Primeiro porque geralmente pela falta de processos, esse empreendedor ele não tem processo financeiro, ele não cuida do financeiro, ele não tem visão do que está acontecendo. Fora os problemas de perda de cliente, vários e vários outros problemas que acontecem devido à falta de processos. Então, esse é o primeiro problema que acontece. E aí, quando ele percebe que centralizar não é a solução e que ele precisa começar, quando você percebe isso, você começa a delegar. E aí vem o primeiro problema da delegação, que é a falta de controle. Porque você começa a delargar, você começa a entregar na mão das pessoas e deixar elas fazerem de qualquer jeito. E aí você descobre que não funciona. Porque elas começam a fazer de qualquer jeito, elas não entregam como deveriam entregar, e aí começa a ter vários problemas. Aí começa a ter mais reclamação. E aí aquilo que era para ser bom se torna um pesadelo. Recentemente eu vi um vídeo no TikTok de uma mulher, dona de um negócio, e ela estava falando sobre isso. Ela, porque esse negócio de ir pro estratégico que fala na internet é mentira, não vão pro estratégico. Cara, quando eu vi isso eu fiquei extremamente chateado, porque ela falando para não ir pro estratégico como se o problema fosse ir pro estratégico, mas ela esquece que na verdade o problema é ela. Ela não soube ir pro estratégico. Ela não soube fazer isso bem feito. E aí é onde vem o problema da delegação. É quando você não faz bem feito, vira mais um problema para você resolver. Então, você está deixando o operacional que estava na sua mão, colocando pessoas para fazer e você não sabe o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo. Então, o primeiro ponto é o que elas estão fazendo. As ferramentas de gestão, elas são importantes para você saber o que, o quando, ter uma noção exatamente de o que está acontecendo. Então, para você resolver esse problema de diminuir sua sobrecarga operacional, para aumentar seu tempo, para você ter mais tempo para a família, ter mais tempo para descansar, mais tempo para lazer, mais tempo para construir um negócio, mais tempo para pensar no negócio e melhorar a lucratividade, ter processos mais bem definidos, você vai precisar ter uma melhor gestão. Para você ter uma melhor gestão, você precisa de alguma coisa que te ajude a ter uma melhor gestão. E aí aqui a gente vai ter várias ferramentas para várias áreas diversas. Então, por exemplo, no comercial você vai precisar de um CRM, no financeiro você vai precisar de um ERP, um sistema financeiro. Para processos, para o controle do dia a dia da operação, você vai precisar de uma ferramenta de processos. Então, essas são as 3 principais ferramentas que eu vejo que você precisa. Ah, mas eu preciso das 3 de uma vez? Não. Você pode ir implementando uma de cada vez. Mas por que elas são importantes? Porque elas vão te ajudar a ganhar tempo. E pode ser uma evolução também. Você pode começar a usar o papel, depois mudar para uma planilha, um documento do Word, depois mudar para um sistema. É evolução. É aquilo que for melhorando. Mas claro, se você puder ir direto para uma ferramenta
de tecnologia que vai facilitar, tem várias ferramentas gratuitas. Usar uma ferramenta não significa aumentar seus gastos, pelo contrário. Tem muita ferramenta que é de graça e ela vai melhorar a sua economia. Por quê? Porque às vezes você está perdendo dinheiro com falhas processuais. Às vezes você está tomando uma multa, às vezes você está perdendo um cliente, às vezes você está tendo que reembolsar alguma coisa. E isso é péssimo para o teu negócio. Então essas ferramentas, além de muitas delas serem gratuitas, é possível economizar usando elas. E aí o que a gente vai falar daqui a pouco é quais são algumas ferramentas que você pode usar para isso. Então, o primeiro ponto quando você começa a delegar é falta de controle. O segundo ponto é você não ter visibilidade, né? Falta de controle é isso, você não saber o que está acontecendo, como está acontecendo. O segundo ponto é padronização. Então, primeiro você controla, tem uma noção do que está acontecendo, depois você padroniza. E aí, com isso, você vai conseguir sair do operacional, ir para o tático, sair do tático, ir para o estratégico, colocar pessoas no tático. O que é a pessoa no tático? É a liderança. É quem vai acompanhar o time operacional. Então, vamos supor que eu sou uma agência de publicidade. Eu tenho lá que entregar 50 posts para as redes sociais. O meu líder é quem vai acompanhar isso, quem vai garantir que a entrega seja de acordo com o meu processo. Então, o líder, ele é o cara que ele é o guardião do processo. É ele que vai garantir que o processo seja feito da forma adequada. Então é exatamente esse líder que faz isso. E aí, indo para a nossa segunda parte, né? Pra gente aqui, a gente começou então falando sobre como é que você tá, o que você precisa, e agora a gente vai falar de fato o que você pode utilizar. Então a gente vai falar agora sobre ferramentas reais, né? Agora a gente vai começar a falar sobre ferramentas. Então, o primeiro ponto aqui sobre ferramentas, que é muito importante, é quais ferramentas você pode usar, né? Quais são algumas das ferramentas que são úteis aí pro teu negócio. Aqui a gente usa várias ferramentas com intuitos diferentes, mas a gente usa muito, então vou começar mostrando isso. Isso aqui é algo bem interessante, que aí vocês vão conseguir ter uma noção de quantidade de ferramentas que a gente usa por aqui. A gente usa muitas ferramentas porque a gente entende que elas facilitam. Então a gente está sempre vendo se a gente não está usando ferramenta demais também, para ficar sempre naquela, não usar ferramenta demais e não usar de menos. Então existem ferramentas que são úteis para o dia a dia, existem ferramentas que você está só perdendo tempo, né? Você está só aumentando a perda de tempo para o teu time. Então aqui ó, é um site que a gente tem para o nosso time. E aqui ó, são algumas de todas as ferramentas que a gente usa. Então esse aqui é para a nossa operação de departamento fiscal e pessoal, banco, sistema financeiro, sistema de atendimento WhatsApp, assinatura online, documentos para os clientes, controle dos nossos processos, solicitações, tudo aquilo que a gente tem para fazer. Ferramenta de análise tributária, essas duas aqui, análise de legislação. Ferramenta de telefonia, o nosso sistema de vendas, aqui é onde a gente controla tudo que está acontecendo de reuniões, de todas as possibilidades de venda que a gente está criando. E um sistema que controla todas as notas fiscais dos nossos clientes. Como você pode ver, cada sistema aqui tem um propósito. E eu vi um vídeo há um tempo atrás que eu achei assim... Eu entendi o que a pessoa quis passar, mas eu discordo porque ela falou assim, cara, você tem que contratar você tem que ter a ferramenta de acordo com o teu processo. Qual o problema disso? Né? Quando você é um micro e uma pequena empresa, ou uma pequena e média empresa, não vamos nem falar do micro, que o micro às vezes tá fora disso aqui, não está nem usando ferramenta. O pequeno e o médio, qual é o problema? Às vezes até... Cara, tem muito que não usa ferramenta. A gente vê muitos e muitos casos que não usam ferramentas. E aí, qual o problema quando essa frase ela é dita? É porque você não vai ter nenhum aplicativo de prateleira pronto que vai atender exatamente todas as suas necessidades. Não existe. E aí você vai ter que fazer. E aí se você não adaptar o processo à ferramenta e quiser que a ferramenta seja de acordo com o teu processo, você vai gastar muito dinheiro. E aí eu discordo disso, então a primeira coisa é adapte o processo à ferramenta. Existem coisas que a gente usa aqui nas nossas ferramentas que foram adaptadas para a ferramenta, para que o nosso processo siga aquela ferramenta. Por quê? Porque senão eu vou ter que gastar muito dinheiro
produzindo uma ferramenta própria, sendo que já tem uma de mercado, ou personalizando ela. E, pô, no início não é assim, quando você está implementando essas coisas, o primeiro passo, como eu falei, é o passo do controle. O segundo passo é o como eu posso dizer isso? É da padronização. O terceiro que é o da automação. E aí, às vezes, e aí eu posso até mostrar isso aqui para vocês, existem muitas automações que vocês podem utilizar aí que é da ferramenta. Você não precisa criar isso. Então, assim, eu acho que primeiro você usa o que tem na ferramenta, primeiro você personaliza, automatiza o que tem na ferramenta, para depois você gastar dinheiro com isso. Então, por isso que eu não concordo com essa frase. E aí, no